Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem aí no fundo? Sim? Privilégio estar aqui novamente. É um privilégio hoje compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos de língua coreana. Hoje vamos meditar em uma parábola tão desafiante que mesmo teólogos renomados não chegam a um consenso. Bom, se essa parábola é tão difícil, por que eu decidi meditar com vocês nele? É porque, apesar das dificuldades, ele nos traz uma lição profunda do uso dos recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Por isso eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no texto no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Eu farei a leitura dos versos 1 a 8. Eu leio o texto na versão Nova Almeida atualizada. E assim diz a palavra do Senhor. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador e um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando, lhe disse: que é isso que eu ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador, então, se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que, quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Oremos mais uma vez. Santo Deus, estamos mais uma vez diante da sua santa palavra. Pedimos, Pai, neste momento, que silencie os barulhos em nossas mentes e abra os nossos ouvidos para compreender a sua mensagem. Pedimos, Senhor, a direção do seu Santo Espírito para que possamos aprender o que o Senhor requer de nós. Pedimos, Santo Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, autor da parábola que acabamos de ler. Amém. Logo de início, eu gostaria de definir o que é uma parábola. Os irmãos sabem o que é uma parábola? Parábola, normalmente, é uma história curta e poucas vezes pode ser uma frase só. E ela tem o intuito de ensinar uma única lição, estabelecer um ponto, ou ainda ilustrar uma situação. Deixe-me dar um exemplo. Alguns anos atrás, em uma conversa sobre finanças, o que menos entendia do assunto em questão era o que mais falava e mais dava palpites, ao ponto de um senhor sentado ao meu lado me dizer em voz baixa no ouvido: carroça vazia faz muito barulho.
Em uma simples frase, o Senhor descreveu de forma muito assertiva o que estava acontecendo. Em uma simples frase, aquele Senhor conseguiu ilustrar tudo o que o palpiteiro fazia. Muito barulho, com pouco conteúdo. E as parábolas de Jesus? Será que seguem o mesmo princípio? Sim, mas com um foco específico. As parábolas de Jesus são histórias que Jesus contava para ensinar aos seus ouvintes verdades sobre o reino de Deus. E Jesus usava constantemente esse recurso. Tomemos como exemplo uma parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano, relatada em Lucas 10, 25 a 37. Acredito que todos conheçam bem essa passagem, por isso eu não vou ler ela. Resumidamente, nessa parábola, o Senhor Jesus conta a história de um homem que foi assaltado e espancado, sendo deixado à beira da estrada quase morto. 3 pessoas passam por ele. Os 2 primeiros, um sacerdote e um levita que, vendo a situação, mudam para o outro lado da estrada, evitando contato com o homem. Mas o terceiro, o samaritano, ao ver a situação do homem, se compadece e o ajuda. Inicialmente, ele cuida das feridas e logo em seguida, ele o coloca sobre o seu animal e o leva até uma hospedaria. Na hospedagem, ele deixa 2 denários, que é referente a 2 dias de salário de um trabalhador, para que cuide dele, prometendo voltar e pagar o restante dos gastos, caso houvesse. Por que Jesus contou essa parábola? Ele contou essa parábola por causa de uma simples pergunta que fizeram a ele, registrada no verso 29. Quem é o meu próximo? Para responder essa pergunta, Jesus então conta a parábola e ao final a resposta óbvia aparece. O próximo é aquele que precisava de ajuda. Ponto. Mais nada. Não há outra lição a ser tirada dessa parábola. Todos os elementos contados na história servem para dar suporte, para contextualizar esse ensino. Não cabe outra interpretação aqui, a menos que tiremos do seu contexto original. O intuito de Jesus, nessa passagem, era de simplesmente responder à pergunta. O intuito de Jesus era ensinar uma única verdade do reino: o exercício do amor ao próximo. Dito isso, definido o que é uma parábola, vamos ao nosso texto de hoje. O texto no verso 1 começa dizendo: Jesus disse também aos seus discípulos. Literalmente, no grego, a construção é: disse também e aos seus discípulos. Essa construção, também e, demonstra que os discípulos foram introduzidos neste momento do ensino. O foco deste ensino estava agora também sobre eles, mas eles não eram os únicos ouvintes. Isso nos obriga a voltar no texto, no capítulo 15. Os versos 1 e 2 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo:
este recebe pecadores e come com eles. Grandes multidões seguiam Jesus. E no meio dessa multidão se encontravam publicanos e pecadores, fariseus e escribas. O texto contrapõe esses dois grupos. De um lado, publicanos, que eram pessoas do próprio povo de Israel, que trabalhavam coletando impostos para os romanos, e pecadores, que eram considerados a escória da sociedade. Do outro lado, fariseus, religiosos, que desprezavam a justiça e o amor de Deus e gostavam de status, e também os escribas, que detêm a chave do conhecimento do reino de Deus, mas não entravam e nem deixavam outros entrar. Essa caracterização deste grupo não é minha. São do próprio Senhor Jesus, registrado em Lucas 11. Então, diante desse primeiro grupo, publicanos e pecadores, fariseus e escribas murmuram. Este Jesus recebe pecadores e come com eles. É como se eles dissessem: que absurdo! Como pode ele se misturar com essa gentalha? Então, diante dessa reação, Jesus conta 4 parábolas na sequência que nós precisamos analisar. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Nessa parábola, Jesus disse que um homem deixou 99 ovelhas para buscar uma que se perdeu. E quando a encontra, ele reúne os amigos e vizinhos e comemora. E ao final dessa parábola, Jesus diz: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Qual a verdade do reino ensinada nessa parábola? Que pecadores arrependidos pertencem sim ao rebanho de Deus, e Deus se alegra muito com eles. Em seguida, o Senhor conta uma segunda parábola, a parábola da moeda perdida. Nessa parábola, Jesus disse que uma mulher perdeu uma moeda em casa, e ele ou ela não descansa até que essa moeda seja encontrada. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e também comemora. Ao final dessa parábola, Jesus diz: a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Qual a verdade do reino ensinada nessa parábola? Que Deus, esse Deus está diligentemente empenhado no resgate desses pecadores arrependidos. A terceira parábola, a parábola do filho perdido, mais conhecida por nós como a parábola do filho pródigo, Jesus conta a história de um pai que tem 2 filhos. Um filho que se perde, mas retorna arrependido, e um filho que sempre esteve na casa do pai e se irrita com o retorno do seu irmão. Ao final dessa parábola, Jesus diz no verso 32, é preciso festejar e alegrar-se porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Qual a verdade do reino ensinada nessa parábola? Talvez nesse momento, os fariseus e escribas tenham se escandalizado com a parábola de Jesus. Porque nessa parábola,
Jesus está dizendo que o pecador arrependido é também filho de Deus e, por consequência, irmão de vocês, fariseus e escribas. Vocês percebem o que o Senhor Jesus está fazendo ao longo dessas parábolas em sequência? Ao mesmo tempo em que ele está dando esperança aos desprezados, ele está exortando esse grupo de fariseus e escribas a aceitar e receber os pecadores arrependidos como irmãos. Então chegamos na quarta parábola, em que Jesus vai trazer um ensino final a esse grupo. Mas como disse no começo do verso 1 deste capítulo, com um foco especial agora aos seus discípulos. Nesse caso, o que vai ser ensinado tem a ver conosco. Nessa parábola, Jesus vai dizer no verso 1 que certo homem rico tinha um administrador, um oikonomos. Oiko de casa, nomos de lei ou governo, portanto, alguém que governa a casa. Dessa palavra, por exemplo, se origina o nosso termo economia. Este administrador, esse oikonomos, é responsável por gerir os negócios do seu patrão. O verso 1 diz que um dia ele, o homem rico, recebeu uma denúncia. E essa denúncia era de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. E diante dessa denúncia, no versículo 2, o homem rico pede para que o administrador preste contas da sua administração. Porque ele não poderia mais ser o seu administrador. Diante da iminente demissão, os versos 3 e 4 nos contam o que se passou na cabeça desse administrador. Ele pensou: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que quando for demitido as pessoas me recebam em suas casas. Em face da iminente demissão, ele age agora como um oportunista. Ele se aproveita da situação para se beneficiar. Já sei o que eu vou fazer. Vou usar o poder e os recursos que estão na minha mão para garantir o meu futuro. E então ele passa a reduzir as dívidas dos devedores registrados nos versos 5 a 7. O clímax, o ponto central dessa parábola é exatamente esse. Esse é o ensino que Jesus quer passar para os seus ouvintes, fariseus, escribas e nós discípulos. Sejam astutos como administrador e comecem a utilizar o poder e o recurso que vocês têm para ganhar pessoas. As 4 parábolas juntas apontam para verdades do reino. Primeiro, que Deus tem ovelhas perdidas, que são pecadores arrependidos. Segundo, que Deus está diligentemente empenhado no resgate desses pecadores arrependidos. Terceiro, pecadores arrependidos também são filhos de Deus. E quarto, que é necessário se engajar nessa empreitada e utilizar os recursos que Deus coloca nas nossas mãos em busca desses irmãos. Sabem qual foi a reação dos fariseus diante de tantas lições?
Vejam na Bíblia de vocês o verso 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isto e zombavam de Jesus. Eles simplesmente desprezaram tudo o que foi dito a eles. E nós? Como devemos responder a Jesus? O texto continua no verso 9 e ele nos dá uma sugestão. Verso 9 diz assim: eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. O Senhor quer que nós usemos os nossos recursos para fazer amigos. Não com amigos terrenos, mas com amigos que nos receberão de braços abertos em seus lares eternos. Meus irmãos, sabem como que nós fazemos isso? O Senhor ensinou isso em Mateus 25, 30, 40, quando Ele disse assim: quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. E Jesus conclui essa fala dele no verso 40 dizendo assim, sempre que o fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Nós fazemos isso quando matamos a fome e a sede, hospedamos, vestimos, ou seja, quando auxiliamos de alguma forma os nossos irmãos. Sabem, tem muita gente ainda se debatendo se o dízimo é 10%. Se tem que tirar do bruto ou do líquido. Na verdade, não se trata de valores. Se trata de um estilo de vida focado no reino. Jesus prossegue e nos faz duas advertências. A primeira está registrada nos versos 10 a 12. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Eu já ouvi muito, acredito que os irmãos também, que quando eu tiver, eu farei. Só que isso é uma mentira. Se é difícil tirar R$50 de 500, vocês acham que para essa pessoa é fácil tirar 5.000 de 50.000? Pessoas verdadeiramente fiéis, elas são generosas por causa do seu caráter, não por causa das circunstâncias. Isso me faz lembrar que Jesus uma vez ficou observando as pessoas colocarem as suas ofertas. Ele viu ricos colocarem muito dinheiro. Mas o que realmente chamou a atenção do Senhor foi uma viúva pobre colocando 2 moedinhas. Diante disso ele disse: essa viúva deu mais do que todos. Todos deram do que sobrava, mas essa viúva, da sua pobreza, deu tudo que possuía. Eu não estou estimulando
e nem insinuando a vocês a darem tudo, mas a ter o coração no lugar certo, no que é importante. Para finalizar, a segunda advertência, registrada no verso 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. A administração dos recursos de Deus é uma obrigação que toma todo o tempo. Não é uma obrigação semanal que podemos resolver aqui fazendo uma oferta durante o domingo. Em termos bíblicos, um administrador é um mordomo. E como mordomo, ele se encarrega das coisas do seu Senhor. Eu creio que nós temos um Senhor, não temos? Seu nome é Jesus Cristo. Somos propriedade de um Senhor que nos comprou por alto preço, pago com sangue. Por causa disso, esse Senhor, tem controle exclusivo e absoluto sobre nós por direito divino. Não podemos ter esse tipo de relacionamento com qualquer outra pessoa e nem com qualquer outra coisa. Porque nenhum escravo pode servir a dois mestres. Concluindo, meus queridos irmãos na fé, o que importa nesta vida, o que realmente importa como objetivo principal é o nosso Senhor. É buscar em primeiro lugar a justiça e o seu reino. E nós temos que buscar isso, busquem isso, sem medo. Porque o próprio Senhor nos disse que vivendo assim, todas as outras coisas seriam acrescentadas. Vocês creem nisso? O Pai, nosso Pai, cuidou, tem cuidado e continuará cuidando de nós. O maior interessado no reino é Ele mesmo. Então Ele dará todos os recursos necessários a cada um de vocês. Espero que comecemos a semana cheia de esperança, conhecendo as verdades do reino. Vivamos para o reino. Que Deus os abençoe. Neste momento, eu gostaria de pedir aos irmãos que curvassem as cabeças em resposta à palavra de Deus exposta. E eu gostaria de sugerir 2 temas de oração. O primeiro tema é se você tem planejado a sua vida à parte do Senhor e do reino, se arrependa e peça ao Senhor que te ajude. Que o seu Santo Espírito te capacite a uma mudança de coração. E o segundo tema que eu gostaria de propor é se você já vive dessa forma, agradeça e peça ao Senhor o privilégio de ajudar mais e mais os pequeninos do Senhor. Oremos. Santo Deus, nos ajuda, Pai, a viver conforme o seu querer, alimentar os famintos, dar de beber aos sedentos,
acolher e vestir os necessitados, cuidar e visitar os enfermos, por amor ao Senhor. Oramos assim, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.